Vai conversar agora com o presidente da Abrace, que é a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Paulo Pedrosa. Senhor Paulo, bom dia, muito obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, Eduardo. Queria primeiro, antes da gente começar a conversa, pedir para o senhor situar o nosso ouvinte em relação a que tipo de consumo de energia representa a Abrace. Que grupos, que setores industriais e que quantidade de energia consumida no Brasil? Bom, nós representamos na Abrace 55 grandes grupos industriais, perto de metade da energia industrial brasileira. Na Abrace tem fabricantes de automóvel, fabricantes de chocolate, tem grandes mineradoras, tem indústrias de aço, de vidro, de cimento, são as bases das cadeias produtivas nacionais. Nós também participamos do movimento União pela Energia, que representa 45 associações da indústria, a indústria do brinquedo, a indústria do biscoito, todos conosco, olhando a questão energética e procurando, ao mesmo tempo, ter competitividade e contribuir. Grandes consumidores conseguem negociar energia no mercado livre e, de alguma forma, se proteger um pouco dessa alta que tem sido colocada pela agência reguladora, Paulo? De alguma forma, sim, mas como o preço da energia no Brasil ele está descolado da realidade, muitas grandes indústrias que têm contratos, compraram a energia no longo prazo para se proteger, são obrigadas a pagar agora essas térmicas por fora, em um encargo chamado encargo de serviços de sistema. Esse encargo tem onerado muito a produção nacional também, da mesma forma que afeta os consumidores residenciais. Quer dizer, na verdade, afeta o brasileiro de duas formas: pela conta de energia dele que sobe e por tudo que ele compra no Brasil, produzido aqui, que fica um pouco mais caro, porque a energia utilizada na produção ficou mais cara. Era nesse ponto que eu queria entrar com o senhor Paulo Pedrosa. A gente estava ouvindo o professor Delfim falar agora, né? Possibilidade de... Ele já foi mais peremptório aqui no Jornal Gente e falou assim, olha, inflação é uma coisa temporária, vai passar por causa das condições em que ela está acontecendo. Né? Nós tivemos um represamento de dinheiro, né? O dinheiro parou de circular por causa da Covid e hoje ele já foi um pouco mais... pensando um pouquinho mais diferente com relação a isso. Eu queria ver se a gente já tem uma ideia, vocês já têm uma ideia, de qual é o impacto que vai ter na ponta do preço em que vocês produzem. Claro que cada setor tem a sua circunstância, cada setor e cada empresa propriamente tem a sua realidade. Mas vai ser algo muito pesado, algo a preocupar no impacto da inflação? Sim, e já está acontecendo. O custo da energia está crescendo para as indústrias. Ontem eu tive com alguns fabricantes de cimento e eles disseram que o custo da energia como um todo, não apenas a energia elétrica, mas a energia térmica na produção de cimento está chegando a 60%. Então, um aumento na energia automaticamente se reflete no aumento, por exemplo, na produção de cimento. Isso acontece no leite, acontece na cerveja. Agora nós temos que separar, difícil falar de economia depois do professor Delfim, mas tem fatores estruturais e fatores conjunturais. Nós estamos vivendo a pior crise hídrica dos 91 anos de história em que o Brasil acompanha as chuvas e os reservatórios. É a pior dos 91 que nós acompanhamos. Então isso traz uma pressão conjuntural para o setor elétrico. Isso está nos obrigando a gerar uma energia caríssima, com termoelétricas as últimas da chamada fila do despacho, as mais caras de todas, e importar energia da Argentina e do Uruguai também a preços muito elevados. Então, nós estamos vivendo um momento de estresse hídrico, que não é apenas do setor elétrico, é da sociedade. E isso vai perturbar a economia no momento, infelizmente, no momento que a indústria está se recuperando, e nós precisamos encontrar a solução mais inteligente e de menor custo para lidar com essa crise hídrica. E hoje, sem dúvida nenhuma, a melhor maneira de lidar no setor de energia é reduzir o consumo. Quem pode reduzir o consumo, porque cada minuto que você não acende a luz, ou cada minuto que você diminui num banho sem perder o seu conforto, é uma energia daquela térmica caríssima que está deixando de ser produzida e que o consumidor vai pagar, ou agora na bandeira,
ou no reajuste da distribuidora dele do ano que vem. Grandes consumidores, Paulo, conseguem reduzir o consumo? Eu imagino que nessas empresas que são representadas pela Abrace já haja grandes projetos de uso racional de energia. Dá para cortar alguma coisa? Bom, para uma indústria que a energia é 60% do custo de produção, é óbvio que ela já tomou todas as medidas que estavam disponíveis, ou quase todas, para tornar o seu consumo eficiente, para não perder competitividade no país. Mas cada indústria, olhando o seu processo, consegue encontrar soluções. Quer dizer, o grande problema que nós temos nesse ano é o horário de ponta. Então, a indústria pode, por exemplo, contratar turnos extras de profissionais e produzir mais durante a madrugada, estocar aquele produto. Algumas indústrias têm caldeiras a óleo e a energia elétrica, então elas podem, em determinados momentos, usar menos energia elétrica e mais óleo. São movimentos que só cada indústria conhece e só cada indústria poderá operar aquilo, né, contribuindo com o sistema. Mas, assim, é um equívoco entender que uma indústria vai especular com o preço da energia num momento como esse, porque o negócio dela é o seu produto, é abastecer as suas cadeias no mercado nacional. Se uma indústria simplesmente para porque a energia está um preço alto no mercado, depois ela muitas vezes não consegue voltar à competição aqui no país e perde muito mais do que o ganho eventual em 1 ou 2 meses. Nós estamos conversando com Paulo Pedrosa, que é o presidente da Abrace, Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. Paulo, na medida provisória que está no Congresso Nacional, que foi anunciada pelo ministro Bento Albuquerque anteontem à noite, naquele pronunciamento de rádio e televisão, tem lá a proposta de... É um escalonamento de horário, é um chamamento à indústria para justamente fazer isso que você estava dizendo, né? Escalonar horários e setores em que isso seja possível. Isso ajuda até quanto, no geral? Isso evita quanto de problema lá na frente ou imediatamente? Ajuda um bocado, e o governo tem dialogado conosco de uma maneira muito transparente, né? Ele está procurando conversar com os diferentes setores, com a Abrace, com a Abdib, com outras associações que representam indústrias, para buscar uma forma o mínimo intervencionista possível. Porque lembrando que nós estamos num momento de recuperação da produção industrial. Há 10 anos a indústria no Brasil está parada. Todo o nosso crescimento do consumo tem sido atendido por importações de produtos industriais. Então, agora nós temos uma oportunidade de recuperação da produção industrial e nós temos que equilibrar a solução da crise energética com mecanismos que permitam a recuperação da indústria. Isso será possível com movimentos voluntários. Quer dizer, não há intervenção do governo, não há um comando, há um chamamento para que a indústria contribua na medida que cada segmento encontre a melhor solução. Isso vai ser possível. Agora, nós precisamos também mobilizar os 70% do mercado chamado regulado, que não está no mercado livre. Os consumidores, por exemplo, das distribuidoras. E é possível estimulá-los também a reduzir um pouquinho. Nós não estamos falando de nada que afete a qualidade de vida das pessoas, mas a compreensão que o brasileiro tem, né, de que nós estamos na pior crise hidrológica de 91 anos e que todos têm que fazer um pequeno esforço para que a gente vença esse período da melhor maneira possível. Paulo Pedrosa é presidente da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia, está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Paulo, queria te perguntar o seguinte, no planejamento dessas empresas gigantes industriais e que consomem muita energia, risco de racionamento ou risco de algum tipo de apagão, são palavras que constam na bula de 2021? Veja, para 2020, nós não entendemos que vai haver um problema de uma falta de energia propriamente dita. O Brasil tem muitos recursos termoelétricos. O nosso grande problema é custo. E para 2021, e o horário de ponta. Em algumas regiões do país, por exemplo, às 6, às 7 da tarde, pode haver um estresse no abastecimento do sistema e isso promoveu um desligamento localizado naquela região. É isso que as indústrias e os consumidores outros podem contribuir,
deslocando o consumo para horários fora desse pico. Para 2020. O horário de verão faria diferença nesse momento, Paulo? Perdão? O horário de verão faria diferença nesse momento por causa do consumo mais no pico, não? Não. O horário de verão, já há alguns anos, a visão, e por isso ele acabou, né, é que ele não alterava de maneira significativa a energia, o custo final da energia para a sociedade. Agora, medidas específicas podem ser tomadas dentro de cada distribuidora. E, de novo, aí as indústrias podem colaborar. Digamos que eu tenho uma fábrica no Nordeste e uma fábrica no Sudeste. Então, eu posso diminuir um pouco a produção numa região em que há maior necessidade de energia e aumentar na outra, e transportar o produto. Isso tem um preço adicional, esse preço precisa ser compensado, mas são soluções que usam a inteligência do mercado, né, que vão nos ajudar a superar esse momento. E, fundamentalmente, trabalhar para melhorar o setor elétrico, melhorar, por exemplo, a informação de preço. Nós temos um setor que, há poucos meses atrás, o preço estava lá embaixo, a 100, 150 reais o megawatt-hora, enquanto o consumidor era obrigado a pagar térmicas de 1.500 por fora. Esse modelo equivocado de preços nos fez esvaziar os reservatórios de uma maneira talvez ruim para a segurança do sistema. Então, algumas correções estruturais precisam ser feitas e melhoria das regras do setor para que a gente possa resistir a crises futuras. Essa agora, a melhor maneira de trabalhar é com a reação da demanda. Senhor Paulo, a gente sabe que na volta da economia, o retorno que fica para o final é a cadeia, é o do emprego. É o último que volta. E a gente acabou de ouvir aqui um dono de uma padaria dizendo, olha, meu gasto de energia vai de 25 mil para 28 mil, e aí eu não consigo contratar 2 funcionários que eu pretendia contratar. Pois não, Thaís? Aliás, Edu, acaba de sair o índice de desemprego medido pelo IBGE. 14,8 milhões de brasileiros estão desempregados no trimestre encerrado em abril. 14,7% é a taxa, recorde histórico. É um Portugal e meio, né? 5 Uruguais é a quantidade de pessoas desempregadas entre aquelas que querem arrumar emprego que a gente tem no Brasil nesse instante. Então, ajuda até a desenhar o quadro para o senhor nos ajudar a entender, então, senhor Paulo. Alguns empregos que a gente estava esperando que iriam voltar, diante dessas circunstâncias todas que nós estamos vendo, de inflação e aumento de energia, vão acabar não voltando? Veja, há uma correlação muito grande entre energia, investimento industrial e emprego. Por isso que nós precisamos enfrentar os problemas estruturais e tornar o setor elétrico mais eficiente, e também o setor de gás. O gás, por exemplo, que o Brasil acabou de aprovar a nova lei do gás, se ela for implementada de maneira competitiva, ela sozinha ajuda o país a gerar 4 milhões de empregos. Se nós pudermos, por exemplo, aproveitar o gás do pré-sal, se ele puder fluir de maneira eficiente na malha de gasodutos do Brasil e alimentar um ressurgimento da indústria nacional, como aconteceu com os Estados Unidos no shale gas. Também no setor elétrico, se a gente corrigir distorções nas nossas contas de energia, nessa padaria que você citou, mais da metade do que a gente paga são subsídios, taxas, encargos, impostos e ineficiências do setor. Nós subsidiamos muitas coisas na conta de energia sem saber, mais da metade do que nós pagamos. Então, se houver maior eficiência no setor, se ao contrário do que tem acontecido, em vez de criar novos custos, ou como tem sido chamado, novos jabutis na conta de energia, nós tornarmos o setor mais eficiente, certamente isso vai resultar em mais emprego e mais dinheiro na mão do brasileiro, porque os produtos que os brasileiros vão comprar vão ser mais baratos e a conta de energia vai ser menor. E isso aquece a economia e movimenta a produção nacional. Então, o caminho é enfrentar o problema conjuntural que nós estamos vivendo agora, da maior crise hídrica de 91 anos, mas com olho para o futuro, para melhorar as ineficiências do setor elétrico, para diminuir essa metade da conta que a gente paga hoje que não precisaria pagar. Bem, queria agradecer ao Paulo Pedrosa, presidente da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia, falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Paulo. Até a próxima. Obrigado, Thaís. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado.